nós vamos refletir um pouco sobre um rei que eu gosto muito, que é o rei Ezequias. A história dele é muito bonita. Nós vamos ler aqui agora até o versículo 6, que é a introdução do reinado dele, né? Qual versão que tá aí? Amém? Segundo Crônicas, no capítulo 29, no versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santifica a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhes voltaram as costas. Amém? Então continue com o texto aberto. Então, olha só que interessante, aqui começa falando que ele começou a reinar com 25 anos, novinho, né? E ele começa a reinar e fala que no primeiro mês do reinado dele, ele já fez algo gigantesco, que ele abriu as portas da casa do Senhor e reparou. O que isso quer dizer, meu irmão? Não estavam mais cultuando a Deus. Então, eles não estavam mais cultuando, lá no versículo 5 que a gente leu, vai falar que os pais viraram as costas para Deus. Então, não estava mais acontecendo. Então, a primeira coisa que ele faz no reinado dele é estabelecer de volta o culto. Ele traz de volta ali, ele abriu as portas do templo. Aí lá no versículo 4, fala que ele restaurou o serviço dos levitas e dos sacerdotes. Ele chama os levitas e os sacerdotes para voltar a fazer o que tinha que ser feito. E no versículo 5, ele chama todos para purificação. Ele convida a todos para purificar o templo. Olha que lindo. E o mais bonito é que lá no versículo 2, diz assim: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fazia Davi, o seu pai. Então ele fez tudo da forma que deveria ser e obedecendo a Deus. Isso traz um grande destaque para esse rei. Diante de todos os outros reis que a gente vai ver na Bíblia, existe um destaque muito grande por ele, mas, infelizmente, não é muito falado sobre Ezequias. Vocês concordam comigo? Não se escuta muito falar sobre ele. Então, o reinado dele começa ali, contando a época dele. No versículo 2 já fala que ele fez tudo perante o Senhor, tudo que Deus queria, da mesma forma que Davi fez. Ele fez tudo e ele inicia restabelecendo o culto a Deus, trazendo tudo de volta. E eu acho que se fala pouco dele, porque ele deveria ser um exemplo enorme para nós. E aqui, meu irmão, no versículo 5, que ele fala: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Ele está falando o quê? Para tirar adoração a outros deuses que estavam acontecendo ali. Então, tirar esses altares, derrubar esses altares. Então, nós vemos aqui nesse início que ele era um homem que obedecia a Deus, que ele estava debaixo da vontade de Deus, e ele fez o essencial, ele restaurou a adoração. Então, nesse primeiro momento, eu queria te convidar a você olhar para você hoje, enquanto templo de Deus, você olhar para a sua vida hoje, enquanto templo de Deus, dar uma avaliada na sua vida, e você olhar: será que eu estou com as portas fechadas para a adoração? Será que o meu coração está fechado para a adoração a Deus? Será que eu tenho virado as costas para Deus? Como ele fala, será que a minha adoração ela tem sido limitada, ela tem sido com horário marcado, ela tem sido apenas no domingo à noite, na quarta-feira, e em qual reunião que for? Como que estão as portas da adoração do seu templo? E uma outra pergunta que eu queria te fazer é: no seu templo, somente Deus tem sido adorado? Na sua vida, na minha vida, será que só Deus tem sido adorado? Será que existem outros altares? Ou será que existe só o altar de Deus? E te fazer esse convite que Ezequias faz para os levitas: santifiquem-se e santifique o templo. O que é a santificação? É ser separado, é ser diferente.
ser como Deus quer, ser como o versículo 2, fazer tudo ali de acordo com a vontade de Deus. Nós conhecemos uma parte da história de Ezequias, aí eu queria te convidar para você abrir sua Bíblia novamente. Agora a gente vai lá em Isaías, no capítulo 37. Aí nós iniciamos. Isaías no capítulo 37, eu queria te pedir que você ficasse com a sua Bíblia aberta, que eu vou estar passando aí pelos versículos durante essa reflexão. Então existe um momento muito importante aí nesse capítulo. Eles são desafiados por um rei chamado Senaqueribe. Ele vai desafiar o povo de Deus. E aqui nós vamos ver uma atitude muito bonita desse rei. Lá no versículo 2, não, desculpa, no versículo 1, fala que ele rasgou as suas vestes, tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então a primeira atitude muito bonita dele aqui é o quê? Ele tira tudo que pode trazer glória para ele. Ele é um rei. Ele tira todas as suas vestes reais, se veste de pano de saco, no momento que ele escuta a afronta. Então, aquele rei que estava afrontando o povo, já tinha destruído muitos povos ao redor deles. Então todos tinham medo, na verdade, de ser atacado pela Síria. Por quê? A história era, aonde eles chegam, eles derrubam tudo, eles vencem. Agora eles estavam sendo ameaçados por um poder muito grande. A primeira coisa que ele faz durante a ameaça é o quê? Ele rasga suas vestes, coloca o pano de saco e ele vai até o profeta Isaías, que naquela época era a voz de Deus. Deus falava através do profeta. E a primeira reflexão que eu queria aqui trazer para os irmãos é: diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, das nossas ameaças, qual é a nossa primeira atitude? Quem é a primeira pessoa que estamos procurando? Aonde nós vamos procurar ajuda? Hoje nós temos livre acesso a Deus. Hoje nós podemos fechar a porta do nosso quarto, estar diante de Deus. É diferente dessa época que a voz de Deus estaria sobre o profeta. Mas, em muitos momentos, precisamos procurar pessoas. Em muitos momentos, vamos precisar procurar a nossa liderança. Em muitos momentos, vamos precisar procurar amigos de verdade. Amigos que estão ali de acordo com a vontade de Deus para nos orientar. Aí eu queria te perguntar, você tem selecionado bem a quem você conta os seus problemas? Você tem selecionado bem quais são as pessoas que você está abrindo o seu tempo, abrindo o seu coração para expor os seus problemas, as suas dificuldades? Ele sabia para onde ele estava indo. Ele estava indo para Isaías, que era a voz de Deus. Era o profeta do Senhor. Então ele se desfez de tudo que poderia trazer glória para ele e ia diante do profeta. Mas antes, ele orava. Mesmo tendo o foco de que Deus se revelava através do profeta, nós vamos ver aqui que ele orou ao Senhor. Ele foi buscar do Senhor. E lá no versículo 2, fala que ele pegou e chamou... Deixa eu ler aqui como é que está nessa versão. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciões dos sacerdotes, com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías. Então, logo após ele ter orado a Deus, ele ter se direcionado para Deus, mesmo sendo uma época em que Deus se revelava diretamente para os profetas, não seria para ele, ele se rasgou diante de Deus, se vestiu de pano de saco e ordenou que fossem até Isaías. Então a gente precisa ouvir a voz de Deus. Vocês vão lá vestidos de pano de saco. Se você avaliar, se você parar ali para estudar o livro de Isaías, vocês vão ver que Isaías já estava avisando que tudo isso ia acontecer. Isaías já estava avisando que o povo ia ser envergonhado. Isaías já estava falando que o povo ia passar por momentos muito difíceis, mas ninguém queria ouvir. Ninguém dava ouvido porque o profeta estava falando. Então, nesse momento que ele pede para que todos fossem com pano de saco, é como se eles chegassem em Isaías reconhecendo que Isaías teria uma resposta de Deus. Então, eles chegam diante de Isaías: Isaías, precisamos de ajuda. O que isso já quer dizer de imediato? Temos um problemão. Estamos diante de você, Isaías, porque sabemos que vamos ouvir a voz de Deus através de você. Estamos em crise. É tão difícil assumir isso na nossa vida. É tão difícil a gente conseguir olhar para o nosso problema e falar: estou em crise. Não consigo resolver isso sozinho. Não é verdade, meu irmão?
Eu acredito, não sei, tá? Uma visão minha, mas eu acredito que para o homem é mais difícil ainda assumir essa questão. Estou em crise, preciso de ajuda, não consigo resolver isso sozinho. Preciso resolver de alguma forma, preciso fazer alguma coisa, eu preciso de uma solução. Normalmente nós vamos procurar uma solução nossa, de imediato, mas nós vemos aqui que a primeira coisa que ele fez foi te rasgar as próprias vestes, estar diante de Deus, e depois ele buscou o conselho de quem estaria também diante de Deus. Então você olhando para a sua vida hoje, meu irmão, te convidar para essa reflexão interna mesmo hoje. Qual área da sua vida você consegue falar e tem um problemão aqui? Eu estou em crise, preciso de ajuda. Reconheça a voz de Deus na vida das pessoas. Demorou para as pessoas reconhecerem a voz de Deus na vida de Isaías. Diante do problema, diante da situação, então eles colocam essas vestes, chegam diante dele, sabemos que a voz de Deus está sobre você, Isaías. Eles reconhecem o profeta. Aí no versículo 3, ele vai começar a citar o que está acontecendo, para quem for igual eu aí, que gosta muito diante do trono, a partir de agora é a música inteira. Então você vai lendo, ouve, Senhor. Então toda essa oração dele é muito linda, né? Então aqui, assim diz Ezequias, este é um dia de angústia, um dia de castigo, um dia de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, não há força para dar à luz. Então olha o que ele fala, é um dia tão terrível, é como se uma mãe estivesse pronta para dar à luz, mas ela não tem forças. Então é um problemão. Ou ela pode perder o bebê, ela pode morrer, algo terrível pode acontecer, algo tão grande está acontecendo. É um dia de angústia, é um dia muito difícil que estamos vivendo. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, o seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Fez, pois, as tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei de Ezequias ter com Isaías. Isaías lhe disse, dizei isto ao vosso senhor. Olha só, eles chegam lá com o recado do rei Ezequias. O recado dele é, estamos passando por uma crise enorme, muito difícil, estamos passando por um momento muito difícil. Imediatamente, observem que é imediatamente, a resposta do profeta é o quê? Então vai lá e diga assim para ele, a palavra estava pronta na boca de Isaías. Então aquela oração que Ezequias fez antes, Deus ouviu a oração dele. Antes mesmo dele mandar os seus servos irem até o profeta, antes mesmo disso, Deus já tinha falado com o profeta. Então, quando eles chegam falando, o rei mandou dizer isso. Ok, então escutem o que eu vou falar. De imediato, a palavra de Deus está ali sobre a boca dele. E ele diz, no versículo 6, na segunda parte. Dizei isso ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Meus irmãos, olha que interessante, aqui no versículo 7 ele vai falar isso vai se concretizar lá no versículo 37. Essa profecia que ele falou, e agora vai acontecer no final do capítulo. Aí, para a gente não perder muito tempo aqui, queria convidar de coração para os irmãos, leiam esse capítulo todo em casa, depois, para entender um pouco, que eu vou estar pulando aqui um pouquinho para a gente entender. Então ele vai lá, e a resposta de Deus para o rei é o quê? Não tenha medo. Não tenha medo, porque essas afrontas são contra mim. Eu tenho escutado essas afrontas que têm sido levantadas contra mim. Eles vão lá, eles vão voltar no... Vou continuar aqui. No versículo 9 e 10, a gente vai ver uma segunda afronta. Agora o rei da Síria se levanta novamente, uma segunda afronta contra o povo. Aí lá no versículo 14, vai falar o que o rei Ezequias fez com essa afronta. Era uma carta. Ele pegou essa carta e ele foi ler lá no templo a carta. Como se ele dissesse bem assim, Senhor, isso aqui é contra o Senhor. Estão falando contra ti. Ele foi ler diante de Deus. E mais uma vez eu queria te lembrar isso, meu irmão. Naquela época ali,
Deus se revelava pro profeta. Então esse rei, ele era tão submisso a Deus e ele tinha intimidade com Deus. É algo que nós não vemos com muita frequência aqui no Velho Testamento. Ele tinha intimidade de chegar diante de Deus e apresentar diante de Deus uma carta com ofensas, né, com afrontas diretas contra Deus. Ele vai ler essa carta lá no templo. Aí eu vou pulando aqui, tá, meus irmãos? Aí no versículo 17, vai focar nessa afronta que foi contra Deus. Aí ele vai falar para Deus ouvir, para Deus ver, para Deus escutar o que eles estão falando. Deus, ouve o que eles estão falando, Senhor. Abre os seus olhos e vê, Deus. Olha o que eles estão falando contra o Senhor. Aí, continuando lá, no versículo 18 e 19, ele vai falar que os assírios derrotaram todos os povos ao redor deles. Os assírios são muito poderosos. Eles já lutaram e já venceram muitos povos, mas os deuses daqueles povos são feitos por mãos. O meu não é. Então, olha o que ele faz. Ele chega diante de Deus e fala, ele pode ter matado todo mundo aqui ao redor, mas os deuses deles são feitos por mãos, são feitos de pedra, de barro, de madeira. O meu Deus, Senhor, abre os teus olhos, Senhor. Olha o que ele está falando. Ele não sabe com quem ele está falando. Aí ele continua lá, no versículo 20, ele vai exaltar que só o Senhor é Deus. Aí vamos lá para o versículo 21, e nós vamos ver a resposta de Deus. Então Isaías mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me perdistes acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém, dizendo não, tá, gente, com a cabeça, por detrás de ti. A quem afrontastes e a quem blasfemastes, e contra quem alcançastes a voz arrogante, ergueste os olhos, contra o Santo de Israel, por meio dos teus servos, afrontaste o Senhor e dissestes: com a multidão dos meus carros, subi acima dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus altares de cedro e os ciprestes escolhidos. Chegarei ao seu mais alto cimor, ao seu denso e fértil pomar. Cavei e bebi as águas, e com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouvistes que já muito dispus em estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, faço executar, e eu quis que tu reduzistes a montão de ruínas as cidades fortificadas. Olha só o que Deus está falando aqui. Você já venceu um monte de gente, você já humilhou muitos povos, você já fez o que você quis, mas você acha que isso não foi da minha vontade? Eu estou no controle sobre tudo. Eu deixei você fazer tudo o que você queria até agora. Tá? Você fez tudo o que você queria. Aí, no versículo 27, por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo e erva verde, e o seu capim dos telhados, o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim e por causa da tua arrogância, subiu até os meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde viestes. Então, a resposta de Deus ali, através de Isaías, é diretamente para quem estava afrontando. Então, mais uma vez, eu queria te lembrar disso. A oração do rei Ezequias chegou a Deus de uma forma muito bonita. Deus ouviu, Deus abriu os olhos e viu que esse homem estava afrontando era Deus. Então, tudo que ele pediu para Deus ali foi confirmado através da fala de Isaías. Então, Deus está ouvindo a sua oração. Deus estava falando com ele. Aí, no decorrer do capítulo, para a gente não ficar preso aqui, no versículo 35 vai ter uma frase que eu acho muito importante, que Deus fala que por amor a ele e por amor à aliança que ele teve com Davi, por isso, Deus vai livrar.
Observa que Deus não vai falar: Ezequias, por amor a você, eu vou livrar o povo de Israel. Não. Ele fala: por amor a mim, por amor à minha palavra, por amor à minha fidelidade, por amor à aliança que eu tenho na casa de Israel, por amor a isto, eu vou livrá-los. Por que é tão importante isso, meu irmão? Porque nós temos que entender quem nós somos no reino de Deus. Nós lemos lá em Crônicas, antes, que ele iniciou o reinado fazendo tudo que Deus queria. Ele limpou o templo, ele mandou reativar tudo. No próximo capítulo 30, ele vai convidar todos para voltarem a Jerusalém para celebrar a Páscoa, coisa que já não fazia há muito tempo. Então ele começa a restabelecer as festas, que era um decreto de Deus, e que foi esquecido pelo povo. Ele mesmo falou, viraram as costas para os decretos de Deus. Então ele fez muitas coisas diante de Deus, mas Deus não olha para ele e fala bem assim: por você ter feito as coisas para mim, eu vou te salvar. Não, Deus fala: por amor a mim, por amor à minha palavra, por amor a quem eu sou o que sou, eu vou salvar a sua vida. Por que isso é tão importante, meu irmão? Não é sobre as coisas que nós fazemos, não é sobre o tempo que gastamos fazendo as coisas para Deus, não é sobre a quantidade de vezes que nós vamos orar em relação a um problema, não é o ritual que nós vamos fazer, nós vamos orar 7 vezes de tal forma, vamos fazer não sei o quê, vamos dar 7 voltas aqui no Hotel Alvimar para fazer. Não é sobre isso, não é sobre nada disso, é sobre Deus. Então tudo está debaixo de um propósito que é dele, não é sobre nós. O que isso quer dizer? Se o rei Ezequias não tivesse voltado para Deus, Deus levantaria outro para se voltar para ele, mas a palavra dele se cumpriria por amor a ele. E muitas vezes nós somos enganados nesse sentido. Por exemplo, nós cantamos, tem muitas músicas que falam isso, que Deus é fiel a mim, né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. São tantas frases que parecem ser tão bonitas por serem poéticas, mas que traz um erro bíblico muito grande. Porque não é sobre nós, é sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus poderia ser não livrar o povo. E eu acredito, pelo que eu leio do rei Ezequias, ele oraria e falava: amém, essa é a sua vontade, Senhor. Porque ele reconhecia Deus, ele trouxe a adoração de volta a ele. Independente de tudo que estava acontecendo, em um contexto, meu irmão, que só estava sendo profetizado coisas negativas sobre o povo de Israel. Então, o livro de Isaías, se você for ler, é um livro muito doloroso. Deus está muito bravo no livro de Isaías. No Isaías capítulo 1, Deus está... dói ler aquilo. É um contexto muito difícil. E ele chega diante de Deus para apresentar as afrontas. Ele faz tudo isso diante de Deus porque ele sabe quem é Deus. Então, olha que importante isso. Por amor a mim, por amor à minha palavra, por amor à minha aliança. Aí lá no versículo 33... vai ter a profecia sobre como aquele povo ia ser derrotado, que é lindo. A concretização daquela profecia, que morreu 185 mil homens, vocês lembram disso? Por um anjo. Agora eu queria que você imaginasse a situação. O povo está cercado por um exército. Cercado, eles estão ali, o exército está ao redor deles ali, acampando. Eles já tinham visto que o exército estava lá. Vamos ser atacados. A qualquer momento nós vamos ser atacados, eles já estão aqui ao redor da gente. Aí, mas olha que bonito, lá no versículo 37 e 36, aqui é um aprendizado que eu tenho que conseguir para a minha vida. No versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. Quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Diante de uma ameaça de guerra, de invasão, de tudo que está acontecendo, eles dormiram. Quando eles acordaram, Deus já tinha vencido a batalha. Deus já tinha feito tudo. E quantas vezes, meu irmão, nós não conseguimos descansar em Deus nesse sentido? Nós apresentamos as nossas coisas para Deus, nós apresentamos nossos problemas para Deus, apresentamos nossa dificuldade para Deus, mas mesmo assim, a gente quer resolver de outro jeito.
Por mais que eu entenda, que eu acredito que Deus pode resolver, eu estou criando meus planos para resolver a situação ali por trás. Aí eu não durmo, que eu vou ficar matutando ali, ó. Como é que eu vou resolver esse problema mesmo? Ah, mas eu já orei, mas eu não posso ficar parado, né, gente? Né? Tem que ter ação, oração. Já viu isso? Tem que ter ação, eu tenho que fazer alguma coisa. Então a gente começa a falar para Deus como é que Ele tem que agir. Ó, Deus, eu gosto de dar ideia para Deus, às vezes. Eu passo nas casas e falo, Deus, ó, tá vendendo. Bonita, né? Pois é, o Senhor pode. Eu dou essas ideias para Deus. E às vezes a gente vai criando esses caminhos e criando formas para Deus fazer as coisas, sendo que, como a gente já falou anteriormente, o que prevalece é a vontade dele. A vontade dele, gente, é a palavra dele. Aí agora é o grande lance. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Sabe por quê? Se eu me alimentar da palavra de Deus, eu vou falar com Deus sobre a palavra dele. E ele é fiel à palavra dele. Ele não é fiel a mim. Ele não é fiel às coisas que eu estou fazendo na igreja, o tanto que eu estou sendo santo, o tanto que eu estou tendo caráter. Deus não está sendo fiel a isso. Ele é fiel à palavra. Se eu conhecer essa palavra, se eu me alimentar dessa palavra, se eu conhecer o Deus que eu sirvo, se eu entender quem é esse Deus, aí eu vou fazer tudo de acordo com a fidelidade dele. Ele é fiel à palavra dele. E a palavra dele nos garante tantas coisas, tantas coisas. Eu costumo brincar com uma coisa, tipo assim, às vezes eu estou triste com alguma coisa e eu falo, eu quero ficar triste um pouquinho. Eu não vou ler a Bíblia. Porque eu sei que se eu ler vai passar. A verdade está lá. Eu preciso sentir essa tristeza aqui. Eu preciso chorar aqui um pouquinho. Me deixa chorar? Vou lá tomar banho. Deixa eu chorar aqui um pouquinho, pronto. Agora vamos orar, jogar isso para fora e acabar com isso. Por quê, meu irmão? A palavra de Deus é completa na nossa vida. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra. O rei Ezequias, ele conhecia Deus. Observem que nas duas situações ele foi diante de Deus antes de ir atrás do profeta. Isso é maravilhoso. Ele conhecia, ele sabia quem era o Deus dele, ele sabia o poder de Deus, tanto que ele chega em Deus e fala, Deus, abre os teus olhos e vê. Eles estão afrontando o Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele fala isso para Deus. Tu és o Criador dos céus e da terra. Quem é esse cara para falar que vai te derrotar? Quem é ele? Ele conhecia a palavra de Deus. E lá no versículo 37 e 38, nós vamos ver o fim do rei Senaqueribe, que é aquilo que eu falei que está lá no versículo 7. O profeta já tinha falado sobre como seria o fim dele, né? Ele foi morto pelos próprios filhos. É bem triste. Mas eu quero que vocês leiam em casa, tá? Não vou falar tudo para dar uma curiosidade. Você chegar em casa e ler todo esse capítulo. Irmãos, então, falei muito, porque eu queria te convidar à reflexão sobre esse texto. É um texto muito profundo, muitos detalhes. E nós, olhando para a nossa vida, nós conseguimos aprender tantas coisas. Se vocês quiserem mais, meus irmãos, anota aí. Vocês vão ler 2 Crônicas, do capítulo 29 até o capítulo 32, e Isaías, do capítulo 36 até o 38. Vai estar toda essa história. É muito legal que está nos dois livros, porque nós vamos ler a parte profética em Isaías e a parte histórica em Crônicas. É muito legal de você conseguir ler os dois. Leia em casa, se alimente disso. Porque, meu irmão, diante das nossas dificuldades, nossos problemas, as coisas que estão acontecendo na nossa vida, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Estaremos blindados. Olha só, o rei Senaqueribe se levanta, mostrando o seu poder. Ele mostra o seu poder ali para Ezequias. Ele fala, vocês têm reparado os povos ao redor de vocês? A Síria já venceu todos. Todos estão derrotados. Por que vocês acham que vocês vão ser salvos? Quem é o Deus de vocês para me salvar? Aí quando ele fala lá, né? São deuses feitos por mãos. O nosso Deus é diferente. Quantas vezes nós ouvimos isso? Você está passando por um problema no seu casamento? Quantas vezes você escuta, não, mas isso é normal. Você não vê o tanto de gente se divorciando? É normal, gente. Você não consegue perceber que várias pessoas passaram por problema no casamento e tiveram que passar pelo divórcio? É a vida. Por que você acha que no seu casamento vai ser diferente? Você consegue perceber uma afronta do inferno aí? Para você chegar e falar, epa, Deus, estão falando do Senhor aqui, ó.
Porque eu creio em um Deus que restaura. Uai, o meu Deus, não, o meu Deus é diferente. Quantas vezes você está passando por um problema financeiro e as vozes, as pessoas que você vai procurar para pedir conselho vão te falar, não, cara, mas está todo mundo passando por isso mesmo. Vamos buscar outras alternativas. Alternativas essas que não agradam a Deus. Vamos buscar outras formas de fazer as coisas. A gente tem que pensar nas coisas. Opa, está errado. Ei, não é assim não. Eu preciso conhecer a palavra. O meu Deus é diferente. Se Deus quiser me livrar, pode estar passando a crise que for. A crise que for, Deus vai prover o que Ele tem para mim. Eu creio em um Deus que é assim. É um Deus que deu comida para quem tinha fome. Foi isso que eu li. E Ele é fiel à palavra dEle, então Ele vai ser fiel a isso. Entende? Então você começa a se aprofundar na palavra de Deus de uma forma que você vai ter o quê? Autoridade. Autoridade no Espírito de Deus. Nós precisamos ter. Por quê, meu irmão? Nós vamos ser rodeados, como o povo estava ali, rodeado por exércitos do inferno o tempo inteiro, em várias áreas da nossa vida. Agora a diferença vai ser qual vai ser a nossa atitude. Quem são as pessoas que nós vamos procurar? Aí, mais uma vez, eu te faço essa pergunta. Quem são as pessoas que você tem aberto o seu coração? Quem são? Será que são pessoas que podem trazer a palavra de Deus sobre a sua vida? Se não for, meu irmão, corta. Corta. Não é para todo mundo que a gente tem que contar os nossos problemas. Não é para todo mundo que a gente tem que contar nossas dificuldades. Seja específico. Específico. Eu vejo nessa pessoa algo que pode me auxiliar nesse problema. Vai orar. Deus, será que eu posso conversar com essa pessoa sobre isso? Deus, será que vai ser bom para a minha vida fazer isso? Será que abrir o meu coração, abrir o meu casamento, abrir os meus problemas, será que eu posso fazer isso? Meu irmão, você é templo do Senhor. O templo do Senhor não pode ser aberto para qualquer um. Você pode estar machucado, você pode estar ferido, você pode estar com problemas, você continua sendo o templo do Senhor. Podem ter erguido outros altares, você continua sendo o templo do Senhor. Pode não estar tendo serviço sacerdotal, pode não estar celebrando festa nenhuma, você continua sendo o templo do Senhor. Você não perde isso. Tenha a atitude que o rei Ezequias teve. Santifiquem. Santifiquem o templo. Limpa tudo. Deixa tudo limpo. Aí Deus vai habitar. Então, meu irmão, qual é o meu convite para você essa noite? Mergulhe em conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a quem nós servimos. Nós precisamos entender Deus. Nós precisamos buscar entender o que está no coração de Deus. Buscar entender qual é o propósito. Qual é o propósito de Deus diante das minhas dificuldades? Qual é o propósito de Deus diante dos problemas que eu vivo hoje? Qual é o propósito de Deus diante das limitações que eu tenho hoje? Às vezes você pode estar assim no momento de você olhar para você e falar: Deus, eu poderia estar fazendo mais para o Senhor. Eu poderia estar trabalhando mais para o Senhor. Nossa, eu tenho planos de fazer uma ação evangelística de tal jeito. Eu tenho plano, já pensei nisso, já sonhei nisso, mas eu estou limitado. Existem áreas da minha vida que me limitam. Eu posso fazer só até aqui. Isso está me fazendo mal. Isso está. Como que está? Como que está dentro de você? Às vezes você está nesse lugar, meu irmão. Leia essa carta diante de Deus, como o rei Ezequias fez. Chegue a Deus e fale: Deus, eu estou limitado. Eu estou limitado por causa disso. Abra os teus olhos, Senhor. Oh, Deus, ouve. Vê, Deus, o que está acontecendo. Deus, eu poderia estar fazendo mais. Eu queria estar fazendo mais. No final, nós temos Nós vamos falar disso aqui. Mas um outro momento importante na vida dele, que o profeta vai chegar a falar que ele vai morrer, e ele vai chegar diante de Deus. Um outro momento muito desafiador na vida dele, que ele vai vencer de forma maravilhosa. Eu convido mais uma vez vocês a lerem lá tudo sobre a história dele. Vai estar só nesses capítulos, já vai encerrar tudo. Então, meu irmão, eu queria te convidar a ir no seu lugar, rapidinho. Feche os seus olhos rapidinho aí no seu lugar. E eu queria que você olhasse para a sua vida hoje e você procurasse limitações. Você procurasse barreiras. Você procurasse coisas que atrapalham a sua proximidade com Deus, a sua proximidade com a palavra. Às vezes pode ser até tempo. Deus, eu estou sem tempo. Pode ser, meu irmão, é verdade. Pode ser que você esteja cansado.
Pode ser que esteja muita coisa. Eu quero que você leia essa carta para Deus aí. Deus, a minha vida está assim. Deus, eu estou cercado de desânimo. Eu estou cercado de incredulidade. Existem muitas promessas que o Senhor tem na minha vida que eu não consigo acreditar mais. Abra essa carta para Deus aí. Fale para Ele: Deus, eu consigo ver na minha vida limitação X. Deus, eu consigo ver o pecado X. Eu consigo ver tal coisa. Eu queria que você olhasse para você. Olhasse para o seu templo. O que tem aí? O que precisa ser mudado aí? Nós vimos aqui hoje que no primeiro mês do reinado de Ezequias, ele já tinha avaliado tudo que precisava ser mudado no templo. Ele já sabia tudo o que tinha que acontecer. Então eu queria te convidar para olhar para você, templo do Senhor, agora. E olhar o que precisa mudar. O que precisa ser consertado. O que precisa de uma posição nova. Olhe para você. Espírito Santo de Deus, Pai, estamos aqui porque cremos, Pai, e porque cremos é que falamos, Senhor. Ô Pai, eu te peço, Espírito Santo, nos faça olhar para nós hoje. Ô Deus, nos convença, através do Espírito Santo do Senhor, quais são as nossas limitações, Deus. Em que lugar da nossa vida, Deus, nós precisamos te direcionar, nós precisamos te colocar, Deus, nós precisamos te ouvir e obedecer, Deus. Em qual lugar, Deus, nós precisamos fazer uma limpeza, Deus, precisamos santificar, Deus, precisamos derrubar altares, Senhor. Qual é o lugar, Deus, da nossa vida? Nós precisamos estar com o nosso templo limpo, Deus, porque no dia, Deus, que exércitos se levantarem contra nós, nós precisamos estar olhando para o Senhor, Deus. Nós precisamos conhecer o Deus que habita dentro de nós. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos confiar, nós precisamos dormir, Deus. Como diz o salmista, Deus, deito e logo pego no sono, Deus, porque confio em Ti, Deus. Ó Pai, tire essas preocupações, Deus, da nossa mente. Deus, tire essas ansiedades da nossa mente, Deus. Nos faça olhar para o Senhor de forma completa, papai. Para isso, Deus, nos mostre no nosso templo hoje o que está tirando o foco do Senhor, Deus. O que está embaçando a nossa imagem, Deus. O que não está fazendo nós enxergarmos o Senhor, Deus. Abra os nossos olhos, Deus, nós queremos ver, Pai. Abra os nossos ouvidos, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, Deus. Abra o nosso coração, Deus, abra o nosso entendimento. Abra a nossa mente, Deus. Porque nós queremos nos alimentar na Tua palavra, Deus. Nós queremos ser guiados e fortalecidos nela, Pai. Espírito Santo de Deus, nos faça conhecer essa palavra, Deus. Nos faça conhecer essa palavra, Deus. Em nome de Jesus. E eu queria te convidar a ficar em pé agora. Fique em pé no seu lugar. Meu irmão, o Senhor conhece o seu coração, eu não conheço. O Senhor sabe de tudo que você precisa, coisas que nem você sabe que precisa. Por isso nós precisamos dele. E nós estamos aqui hoje no culto fé, estamos dando passos de fé. Então eu queria te convidar neste momento em pé, levantando o seu corpo aí, para você falar com Deus, mas você falar de uma forma diferente, você falar com autoridade, você falar com a palavra dele. Comece a lembrar agora palavras do Senhor que você conhece, comece a profetizar elas sobre a sua vida. Comece a profetizar. Se você busca a salvação da sua família, diga: Senhor, assim como a tua palavra fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio e por isso eu falo. Se você está passando problemas na sua vida financeira, se você está passando dificuldades em entender, em confiar em Deus, comece a falar para o Senhor: Senhor, como diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então fale para Ele: Senhor, eu ergo os meus olhos para Ti. Eu olho para o Senhor, porque é do Senhor que vem o meu socorro. Então comece a lembrar de várias sentenças bíblicas que tem sobre a sua vida e comece a dizê-las para Deus.
Abra essa carta do templo. Abra essa carta diante de Deus e fale: Deus, eu creio no Senhor, que tem poder para fazer todas as coisas. Por mais que essa situação para mim não faça sentido, não tenha solução, eu creio em um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Comece a encher a sua oração de palavras do Senhor, porque Ele é fiel a Ele. Ele é fiel à palavra dEle. Ele é fiel à aliança dEle. E a palavra dEle diz: não temas. Não tenha medo. Não temas afrontas de Senaqueribe. Não temas. Porque pelo mesmo caminho que ele está vindo contra você, eu vou fazer ele voltar. Para o mesmo caminho que essas limitações têm que se levantado contra a sua vida, Ele tem poder para derrubar. Ele tem poder para restaurar. E nós precisamos ser uma igreja restaurada. Nós precisamos ser uma igreja cheia de autoridade. Porque existem muitos perecendo lá fora, enquanto nós estamos aqui dentro. Nós precisamos brilhar lá fora. Nós temos uma missão. Não podemos ficar presos em nossos problemas, não podemos ficar presos em nossas aflições, em nossos medos, em nossas dificuldades, em nossas limitações. Chega! Precisamos fazer como o rei Ezequias no primeiro mês. Ele restaurou tudo. Meu irmão, eu creio, e por isso eu falo, no primeiro ano dessa igreja aqui nessa cidade, nós vamos trazer restauração sobre essa cidade. Nós temos que crer e falar: Deus, eu creio no poder do Senhor, eu creio no poder da oração da igreja que se reúne, então eu creio que essa casa será chamada casa de oração, como diz a tua palavra, Senhor. Eu creio, Deus, que daqui fluirão rios de águas vivas. Eu creio, e por isso eu falo, meu irmão, nós precisamos tomar uma atitude de autoridade nesses dias. Chega de ficar com medinho do que está ao redor de nós. Nós cremos num Deus que fez os céus e a terra. Nós cremos em um Deus maior do que qualquer outro. Creia nele, meu irmão, e cumpra a missão. Nós precisamos pregar o evangelho. Não podemos ser uma igreja doente. Não podemos. Precisamos ser uma igreja que vai pregar cura, porque recebemos cura. Precisamos ser uma igreja que vai pregar a libertação, porque fomos libertos. Precisamos chamar as pessoas aqui para dentro, porque este é um lugar de comunhão. Não é um lugar de briga, não é um lugar de separação, não é um lugar de não gostar de fulano, não gostar do jeito que fulano. Não é esse lugar. Esta é a casa de oração. Nós temos uma missão de convidar pessoas para viver diante de Deus, assim como eu estou vivendo, assim como eu devo estar vivendo. Vamos assumir essa postura diante de Deus. Então levante suas mãos para os céus aí, meu irmão. Levante suas mãos assim bem alto e fala assim comigo: Senhor Jesus, eu quero ser resposta de Deus para muitos. Senhor, eu quero ser boca de Deus, assim como os profetas foram. Eu quero ser resposta de Deus imediata para as pessoas. Eu creio que Deus habita em mim, e por isso, através de Deus, eu creio que a minha vida pode restaurar vidas. A minha vida, através de Cristo, pode trazer libertação para outras vidas. Eu creio, Senhor. Você crê, meu irmão? Então fale com o Senhor aí neste momento. Faça a sua oração para Ele. Cante ao Senhor. Entregue esse momento para Ele, meu irmão. Nós não estamos aqui para ser uma igreja medrosa, uma igreja fraca, uma igreja fria. Deus não nos chamou para isso. Deus quer uma igreja forte. E as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. Não prevalecerão. Não prevalecerão. Ore ao Senhor neste momento, meu irmão. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, Pai, por este momento. Pai, eu te agradeço por cada irmão que está aqui comigo, Deus, nessa noite.
Oh, Pai, estamos aqui como igreja, papai, crendo, Pai, na revelação da Tua palavra. Deus, que essa seja uma noite de motivação, Deus. Não de uma motivação egoísta, Pai. Não de uma motivação sobre os meus problemas, mas uma motivação de igreja, Pai. Precisamos nos levantar contra a igreja, Pai. Precisamos nos levantar contra os nossos inimigos, Pai, que não são carne nem sangue, Senhor. Oh Deus, precisamos, Pai, eu te peço, Deus, dê sonhos para a tua igreja, Deus, se revele para a tua igreja nesses dias, papai, abra os nossos olhos, papai, abra os nossos olhos para o reino espiritual, Deus, abra os nossos olhos para as coisas que são tuas, papai, nós precisamos olhar para o que é teu, Senhor, chega de olhar para nós, Pai, chega de olhar para a nossa dificuldade, para o nosso problema, Deus, que a tua palavra nos garante, Deus, que é leve e momentâneo, Senhor. Precisamos olhar para o alto, Pai. Precisamos olhar para Ti. Não nos deixe perder os nossos olhos do Senhor, Pai. Não nos deixe, Senhor. Não nos deixe, papai. Não nos deixe, Senhor. Não nos deixe tirar os olhos da Tua glória, papai. Pai, não nos deixe, Senhor, tirar os olhos, Deus, da nossa missão e de pregar o Evangelho, Senhor. Deus, isso precisa gritar, isso precisa queimar em nós, Senhor. Por que não está queimando, papai? Por que não estamos sofrendo com os que sofrem, Pai? Oh Deus, precisamos cumprir a nossa missão aqui, Deus, porque o Senhor é fiel a tudo, Deus, o Senhor já cumpriu tudo, Senhor. O Senhor não nos deve nada, papai. Nós devemos para o Senhor, Deus. Nós precisamos pegar a nossa cruz, carregar a nossa cruz, Deus. Nós precisamos te seguir, nós precisamos entender essas responsabilidades, papai. Nós somos igreja, Deus. Nós temos uma responsabilidade, Senhor. Nos faça entender isso nesses dias, Pai. Somos boca de Deus aqui na terra, papai. Oh Deus, o nome de Jesus nos faça entender isso, Deus. A tua palavra fala que a terra clama, Deus. A terra clama, a terra espera pela manifestação dos filhos de Deus. Oh Pai, se manifeste em nós, Deus. Se manifeste através de nós, Deus. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão?